Então é assim. Louvores a Deus, porque com os recursos que a ciência nos dá, e é Deus quem inspira a ciência, né, gente? Eu consigo falar com você. E olha, glorifique a Deus pela sua voz, pela sua fala. Em mim tudo é raro do raro do raro. E eu glorifico a Deus porque a minha voz, como dizem os profissionais da saúde, ela permanece íntegra. As minhas cordas vocais estão íntegras, mesmo depois de 7 cirurgias aqui na traqueia. Louvores a Deus pela minha voz, louvores a Deus pela sua voz. Meu irmão, minha irmã, faça bom uso da sua voz, da sua fala. Fale de Deus e fale com Deus. Amém? Um abraço grande do Padre Marlon. Que Deus nos abençoe. Até! E como você já viu aí na introdução do vídeo, né, meus amigos, o que a medicina pode fazer, viu? O que a tecnologia, né, científica, a medicina, tudo pela capacidade do homem, né? Tudo pela capacidade intelectual do homem. Mesmo assim, as pessoas atribuem tudo que se resolve pelas mãos dos médicos, pelas mãos dos homens, né, eles atribuem a Deus. O Padre Marlon sofreu aí já mais de 7 cirurgias, né, ou 7 cirurgias, e eu vou assistir com você o vídeo em que ele vai falar todo o processo que ele passou e como é que ele faz para falar, tá bom? Então, eu quero assistir com você esse vídeo e depois a gente volta para comentar, tá certo? Antes de tudo, quero desde já dar as boas-vindas a você que é novo por aqui, você que ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, fortaleça o nosso trabalho aqui no canal Sem Religião, acione o sininho das notificações, comente, compartilhe, e aos amigos que já são inscritos, meu muito obrigado, tamo junto. Vamos agora para o vídeo. Muita gente pergunta como é que eu, Padre Marlon, sendo traqueostomizado, consigo falar. Bom, aqui também nas minhas redes sociais, há muitas pessoas com doenças raras, crônicas, incuráveis. Então vamos lá. Primeiro, cada caso é um caso. Depois, a mesma enfermidade, a mesma patologia, nem sempre cursa de maneira igual em 2 pacientes. Então vamos lá. Eu sou traqueostomizado desde janeiro de 2021. Passei por 7 cirurgias da traqueia. A minha anatomia aqui do pescoço é muito rara. Eu tenho a minha traqueia entortada à direita. E eu fui traqueostomizado porque a minha enfermidade, a RTD, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer, estava evoluindo para insuficiência respiratória. Eu estava sofrendo demais com falta de ar e foi uma questão de vida ou morte. Bom, então vamos lá. Além de ser traqueostomizado, eu também tenho um ventilador, um respirador mecânico, no qual eu estou acoplado 24 horas por dia. Então não é apenas uma traqueostomia. É uma traqueostomia acoplada no respirador mecânico. Senão não dou conta de respirar. Senão eu morro. Então vamos lá. Eu tiro a minha tráqueo assim. Olha, com a seringa eu desinsuflo o cuff. Tem uma boiazinha, um balãozinho aqui na minha tráqueo. Tá bom? E com a seringa eu desinsuflo o cuff. Aí a minha voz sai. Mas não é só assim, não é apenas assim. Eu tenho que colocar, eu vou tirar, a minha voz vai sumir. Mas eu vou explicar para vocês. Então, eu tenho que colocar... Coloquei o dedo para minha voz sair, senão a voz some. Um pouquinho assim, eu consigo ficar sem a respiração mecânica. Muito tempo eu já não consigo ficar. Os músculos entram em fadiga. Ó, já começo a tossir. Então vejam lá. Eu coloco 2 pecinhas, olha. Essa menorzinha é a mais importante. Gente, olha só, ela se chama válvula de fala ou válvula de voz.
Olha que incrível, hein? Essa pecinha. E tem também uma outra em que ela é acoplada. E aí eu coloco essas duas pecinhas aqui no catéter de Mount, esse cotovelinho, e coloco aqui, ó. Quando eu faço isso, a minha voz sai. Se eu tiro isso, a voz... Entenderam? E aí eu ligo o respirador mecânico, porque eu preciso dessa pressão positiva de ar no meu diafragma. O meu pulmão é ótimo, gente, mas o meu diafragma, ele já é elevado, ele não faz aquele movimento de subir e descer, como de todo mundo faz, e ele é fraquinho, né? A minha doença, ela causa enfermidade, ela causa fraqueza muscular, muita dor e também acentuada fadiga. Então, a fraqueza muscular pegou também o meu diafragma. Olha, liguei o ventilador, o respirador mecânico, e assim eu falo. Simples assim. Eu não falo o tempo todo. Bom, primeiro porque eu durmo também, né, gente? Eu não falo o tempo todo porque eu só falo quando eu estou com essas duas pecinhas aqui na minha traqueia, na minha traqueostomia, e quando eu estou com o cuff desinsuflado. Tá certo? Depois eu insuflo o cuff e com o cufômetro eu meço, eu vejo a medida aqui do meu cuff. Tem que ficar no 30, tá certo? Então é assim. Louvores a Deus, porque com os recursos que a ciência nos dá, e é Deus quem inspira a ciência, né, gente? E é Deus quem inspira a ciência, né, gente? Eu consigo falar com você. E olha, glorifique a Deus pela sua voz, pela sua fala. Em mim, tudo é raro do raro do raro. E eu glorifico a Deus porque a minha voz, como dizem os profissionais da saúde, ela permanece íntegra. As minhas cordas vocais estão íntegras, mesmo depois de 7 cirurgias aqui na traqueia. Louvores a Deus pela minha voz, louvores a Deus pela sua voz. Meu irmão, minha irmã, faça bom uso da sua voz, da sua fala. Fale de Deus e fale com Deus. Amém? Um abraço grande do Padre Marlon. Que Deus nos abençoe. Até. Aí está, pessoal. Vocês assistiram aí o Padre Marlon, né? Mais um religioso que fala muito de Deus, que tem muita fé, um homem que fala muito de milagres, não é? Fala muito dos santos, da intervenção dos santos. Mas aí você vê claramente que tudo que a pessoa passa na sua vida, principalmente quando se trata de um problema de saúde, ela não recorre a Deus, aos santos, aos orixás, aos caboclos, aos guias, aos seres espirituais do qual eles costumam venerar, não é? Não. Eles vão buscar os recursos da medicina, os recursos tecnológicos, né? A tecnologia de ponta que a medicina tem, todo o conhecimento, todo o esforço que é os homens, né? Porque se não for o ser humano, quem pode ser, né? Se não for o ser humano, meus amigos, fica difícil. Aqui, nessa realidade que a gente vive, não tem outra alternativa. É o ser humano que nos ajuda mesmo, né? É o homem mesmo. Né? O homem é Deus, o homem é diabo, né? O homem faz o bem, o homem faz o mal. Muito bem. É o homem mesmo, não tem como. É a capacidade humana. Mas, infelizmente, os religiosos colocam tudo na conta de Deus. É fácil ser Deus. É muito fácil ser Deus, porque Deus, ele nunca perde, ele nunca falha, ele nunca erra, ele não é imperfeito, né? Toda a perfeição é dele, tudo que é bom é ele que faz e que vive. Né? Toda bondade é só para ele, só ele quem tem. Né? Toda bondade, toda perfeição. Então é muito fácil ser Deus. É muito fácil. Deus é o ser que nunca é derrotado, nunca passa vergonha. Ele nunca faz nada de errado. Ele sempre está por cima, sempre é um vencedor, né? Agora, o difícil é você ser servo desse Deus.
é você acreditar nesse Deus, né? O difícil é você ser servo desse Deus, é você ser crente nesse Deus. Porque quando você mais precisa, em se tratando dos problemas de saúde, você tem que correr para o médico, correr para o hospital, correr para os medicamentos, tratamentos, né? Você depende de aparelhos que são produzidos pela indústria, né, da medicina, pelas indústrias farmacológicas, né? E Deus nenhum aparece, santo nenhum te ajuda nessa hora. E aí quando chega a hora de dar os méritos para quem realmente merece, quem fez de tudo para te ajudar, aí você dá os méritos para esse Deus, que na verdade não faz nada para merecer nada, porque ele não existe, ele não é Deus, ele não é um ser com todos os atributos que você dar a ele, mas nessa hora você vê aí, né? O que o padre Marlon falou aí. Ele falou, eu destaco aí apenas o que ele disse, no finalzinho, né? Ele já disse aí, que é Deus quem inspira a medicina. Você viu? Pois bem, ele falou, é Deus quem inspira a medicina. Agora, meus amigos, se de fato Deus inspira a medicina, né? Por que que só agora? Essa é uma pergunta que eu faço sempre. Por que que só agora, né, nesses últimos 200 anos, é que nós temos uma medicina avançadíssima, com aparelhos, com medicamentos, com vacinas, com toda a estrutura que ela tem hoje, não é? Por quê? Que só agora é que veio a acontecer isso. Por que que lá no começo Deus já não veio, né, inspirando os homens a produzirem todo essa estrutura que a medicina tem, né? Por quê? O que que faltou? Será que Deus evolui também conforme a humanidade vai evoluindo? Inclusive eu sugeri aí, no finalzinho do vídeo, para você assistir o filme O Físico, para você saber, para você ver quem era Deus no período medieval. O que que Deus fez? Aí você vai saber. Você vai descobrir nesse filme os tabus que a medicina enfrentou na era medieval, no período da ignorância, no período das trevas, no período em que a religião mandava. A religião falava o que tinha que ser feito. Era ela quem dava ordem. Ela que mandava prender e quem mandava soltar. Era a religião. E a medicina não tinha liberdade, não podia fazer o que faz hoje. Não podia. Não tinha essa liberdade para tomar as decisões em prol de salvar a vida humana. Isso porque a religião atrapalhou muito. A religião impedia muito. E onde estava Deus? Cadê esse Deus que inspira a medicina? Agora, Deus inspira a medicina. E como eu falei, é fácil ser Deus nessa hora. É fácil ser Deus. Aí você vê que é uma contradição total. Porque se Deus inspira a medicina, por que não inspirou antes? Porque a medicina não tinha essa mesma estrutura que tem hoje, sempre. Já era para ter vindo desde o começo, não é? Você não acha, não? Era para ter vindo desde o começo. E quantas milhares de pessoas morreram sem nenhuma atenção médica, sem a solução dos seus problemas de saúde? Porque a medicina não era avançada, a medicina sequer existia, né? Não tinha laboratório, não tinha indústria avançada com a tecnologia de ponta que tem hoje. É incrível, meus amigos. É incrível como a mente religiosa pensa, né? Como que a mente religiosa, ela entende as coisas. Na verdade, ela não entende nada. Ela não entende. Ela impõe as suas crenças, né? Se não fosse a medicina, se fosse Deus nesse caso, como seria a vida do Marlon?
E muitos, e muitos, e muitos, e muitos que estão nessa mesma situação dele, né? Tem pessoas que precisam de de aquelas bolsas, né, de colostomias, né, para poder fazer suas necessidades físicas. Tem pessoas que precisam de aparelhos. Olha, você viu aí o padre mostrando aí esse ventilador, né? Sem esse aparelho, cada mecanismo, cada objeto, cada, né, parte dessa engrenagem aí é extremamente importante. Se faltar uma peça, a pessoa não vive. E se dependesse de Deus? E se dependesse dos santos? Para quem é católico e acredita muito no milagre, nos milagres dos santos, né? Se depender dos santos, como é que faz? Quantas pessoas estão acamadas nos leitos de hospitais ou mesmo em suas casas e que não têm as condições que esse padre tem? Para ele é fácil ele falar assim, porque ele tem muita, né, boa condição financeira para patrocinar, para pagar todo esse tratamento, para comprar tudo que for necessário para ele se manter vivo mais um pouco. E quem não tem condições? Quem tem apenas a fé, que é católico, que é um crente, que tem apenas a fé, mas que não tem condições financeiras para custear um tratamento médico caro, para comprar os aparelhos, né, caríssimos de ponta, para comprar os medicamentos, para fazer cirurgias, né, para que ele possa fazer cirurgias em hospitais particulares, né? Como é que faz? A pessoa tem apenas a fé, acredita em Deus, que Deus é o Deus do impossível, que Deus faz milagres, que onde a medicina não vai, Deus é que vai. Esse Deus, para muita gente, para muitos religiosos, é quem tem a última palavra. A última palavra. Que palavra é essa, hein? Que é a última palavra. Porque quando chega o momento em que o médico desengana, a pessoa morre. Quando o médico diz que não tem mais jeito, a pessoa morre. E Deus não dá palavra nenhuma. Deus não dá palavra nenhuma. Deus não entra em ação para salvar, para mostrar que a pessoa pode recorrer a um poder milagroso, a um ser sobrenatural, para fazer valer a sua fé. Se o médico disser que está desenganado, que não há nada mais a fazer, não há nada mais a ser feito pela pessoa, acabou. Não adianta, a pessoa vai para a sepultura, não tem jeito. Então, meus amigos, a medicina sem Deus continua fazendo aí milagres e prodígios, continua solucionando muitos problemas na vida de muita gente. A medicina sem Deus. Já Deus sem os homens não é Deus, não é nada. Não é nada. Deus só é alguma coisa, né? Só é esse ser imaginário, celebrado, venerado e adorado, porque os homens com a sua mente tola, que não quer encarar a realidade, não quer aceitar a realidade como ela é, recorre através da fé a esse Deus imaginário, que é uma espécie de um placebo, de um conforto, de um alívio falso, passageiro, para se iludir. Mas que na verdade esse Deus não faz nada. Nada de relevante, de importante para salvar, para ajudar as pessoas em seus sofrimentos. Entendeu? Então, meus amigos, vocês viram aí. Vocês viram aí. E eu quero que vocês coloquem a sua opinião nos comentários desse vídeo. Comente, compartilhe, né? Leve esse vídeo para outras pessoas que podem estar numa situação dessa, uma situação complicada e que tem a sua fé, né? Claro, a gente não está aqui querendo tirar a fé de ninguém, mas é só mostrando aí, através da realidade, que a fé não resolve. Deus não resolve, santo nenhum ajuda, faz nada por ninguém. Se não for os médicos, com todo o seu conhecimento, com a sua capacidade, nada acontece. Tá bom? Então eu espero que tenha sido relevante o vídeo de hoje. Um fortíssimo abraço. Se cuide.